Olá, hoje eu estou assim porque acabo de gravar para o canal Rural, né, meu comentário desta noite, inclusive falando que o agro não para nunca, né, não para sábado e domingo e não para com coronavírus, né, porque tem que produzir alimentos, porque se as pessoas não comerem, vão ficar ainda mais fracas para resistir ao vírus, né. O que não dá é para parar todo mundo, né, porque senão não há riqueza para não há recursos para a saúde, né? Porque o governo não cria riqueza, o governo distribui a riqueza. Quem produz riqueza é quem trabalha, né? Temos aí uma população ativa e jovem, né? E temos uma população em risco, que são as pessoas com doenças crônicas e idosas. Acho que tem que dar uma dosagem nisso, né? Bom, mas vamos então à conversa desta quinta-feira, dia 19 de março. E se você ainda não estiver inscrito, inscreva-se para a gente chegar logo a 1 milhão. E não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Pois é, hoje o senador Roberto Rocha, do Maranhão, pediu que às 21 horas as pessoas fossem às janelas aplaudir os integrantes das equipes médicas, o pessoal da saúde, né, pelo atendimento que está prestando, né. Parece que chega meio tarde isso, porque durante anos a saúde foi relegada, né? Agora mesmo tem um médico infectado com coronavírus, lá do Agarram, de um dos grandes hospitais de Brasília, que é o encarregado para receber o pessoal infectado pelo coronavírus. Ele mesmo está infectado, né? Minha mulher trabalhava lá por anos, aposentou-se, né? A mulher do ministro Mandetta trabalha lá. Tem que chegar em casa e fazer uma desinfecção geral para conversar com o marido e com os filhos. Acho que merecem, sim, aplausos, mas mereciam muito mais durante esses anos todos, em que faltava luva para a cirurgia. Minha mulher é cirurgiã, né? Faltava luva para a cirurgia, o antibiótico correto para atender uma criança, né? Tudo. Desmontaram os hospitais, né? O nosso Ronaldinho Fenômeno chegou a dizer que o Brasil precisa de estádio e não precisa de futebol. Os chineses construíram 3 hospitais imediatamente quando apareceu o vírus e depois já desmontaram. Aliás, essa noite estão reabrindo os cassinos de Macau, que ficam ali na Baía de Hong Kong. Então, se tiver uma boa estrutura de saúde, essas coisas se passa por cima, né? Mas destruíram a saúde com a corrupção e com a incompetência, né? Então é bom a gente registrar isso numa hora dessas em que o pessoal da saúde é que é a salvação, né? É bom fazer esse registro. Hoje os estádios estão ociosos e os hospitais estão lotados, né? Aliás, eu queria citar aqui uma bióloga belga que deu uma declaração que eu vi nas redes sociais. Ela disse: pagam 1 milhão de euros para um jogador de futebol e pagam 1.800 para um biólogo. Agora perguntem, aí eu acrescento aqui, perguntem ao Ronaldinho Gaúcho, ao Neymar, como é que se cura o coronavírus. Vão ter que perguntar para os biólogos, né? E já veio uma das soluções, né, que aliás são praticadas pela nossa heróica SUCAM, lá da Amazônia, daquela campanha de erradicação da malária. Outro dia um pesquisador da Fiocruz falou nisso, na hidroxicloroquina, né, que combate a malária, que serve de remédio para reumatismo, né, artrite reumatoide, né. Eu acho que tomei isso quando fui cobrir guerra em Angola em 1982, né, porque a gente toma antes de entrar num lugar a que se está sujeito à malária.
Então isso e mais um antibiótico conhecido, a azitromicina, né, já estaria sendo adotado lá pelos Estados Unidos. Tem gente dizendo que em 5 dias acaba com o coronavírus. É bom a gente falar nisso para dar uma levantada na nossa moral, né, que está cheio de gente assustadíssimo. Né? Eu fico sem entender uma coisa. Nossa primeira morte, né, aquele senhor chamado Manuel Messias Freitas Filho, 62 anos, porteiro aposentado. Agora, o advogado da família disse que ele não saía de casa. Ele estava aposentado, ele não saía de casa, ele não ia frequentar lugares, não veio do exterior, não fez contato com ninguém que veio do exterior. Né? E tem diabetes, tinha diabetes e hipertensão. Depois que morreu, disseram que ele estava positivo para o coronavírus. Ele, quando sentiu os primeiros sintomas, passaram-se 6 dias e ele morreu. O pai dele, que tem 93 anos, seu Manuel, né, está internado em estado grave. Outra questão, também diabetes e hipertensão em 2 mortes, uma em Niterói e outra no Rio, de uma empregada doméstica, né, que fez contato com a patroa que veio da Itália e depois, né, teve positivo para o coronavírus. E foi, assim, arrasador o contágio e o que aconteceu, né, a morte dela. Bom, falando ainda dessa história, né, dessas coisas estranhas como a do seu Manuel, tem muita gente se queixando dos excessos. Né? Porque se parar tudo, o país para, e aí? Você vai plantar o que vai comer na sacada de seu apartamento ou na horta dos fundos da sua casa? Não dá. Né? Não dá. O pessoal do agro tá bem disperso, não tem essa razão, né, de contaminação. Mas eu acho que a gente pode, sim, tomar cuidados com os doentes crônicos, com os idosos, e a força de trabalho do país não adianta parar. Né? O pessoal fica com medo, fecha a fábrica, daqui a pouco fecham os aeroportos, as linhas aéreas estão cortando, as internacionais já cortaram quase 90%. Né? Tanto que está cheio de brasileiro no exterior, aí uns 2.000 por aí, e o Ministério do Turismo fazendo de tudo e conseguindo trazer pouco a pouco esses brasileiros de volta para o país, né? Porque não tem como voltar. Né? Vocês notaram que, ironia, né? Os brasileiros que foram trazidos pela Força Aérea Brasileira lá do centro, do foco do coronavírus, né? Nenhum deles deu positivo. Né? Ficaram lá na quarentena, na base aérea. Né? Falar em coronavírus, eu fiquei ouvindo e senti assim, eu acho que eu já ouvi falar de coronavírus antes. Aí eu fui procurar nas vacinas do meu cachorro e está aqui essa vacina e essa vacina, todas elas indicadas para coronavírus, coronavirose. Então, coronavírus tinha vacina para cachorro. Né? Por coincidência ou não, está no cardápio dos chineses carne de cachorro. Né? Bom, mas enfim, essas coisas fazem a gente pensar. Né? Mas, e aí está cheio de gente recomendando e com muita sensatez, mantenha o espírito forte, né? No momento em que a pessoa fica trancada em casa, com medo de sair para a rua. Eu vi imagens de Veneza hoje, absolutamente deserta, né? Espírito forte, até para fazer piada. Eu acho que tem que levar esse espírito, afinal não é o espírito brasileiro, né? Brasileiro, profissão esperança, está aí esse remédio que é nosso, da malária, né? E eu de novo vou falar em Sucam, porque você ia para os piores recantos da Amazônia, para o fim do mundo, e lá encontravam a casa
com o sinalzinho na parede, na porta, na frente da casa, que a SUCAM já tinha passado por lá. Né? Campanha de erradicação da malária. Vamos entrar agora numa campanha de erradicação do coronavírus, aproveitando o ambiente favorável, que nós somos um país tropical, né? Porque, afinal, o coronavírus, certificadamente, né, ainda não atingiu nem 1.000 brasileiros, mas já afetou a vida de 210 milhões de brasileiros. De Brasília, Alexandre Garcia.